Tem coisa que a gente guarda por medo, tem coisa que guarda por vergonha, e tem coisa que a gente guarda porque não tem para quem contar. Eu não sei muito bem qual das três é o meu caso. Só sei que já tem tempo que isso aconteceu e até hoje eu não consigo dormir tranquilo quando lembro. Minha mulher nem sonha. Meus filhos também não. E assim vai continuar. Eu rodo estrada faz quase 15 anos. Caminhão é minha vida, meu ganha-pão, meu orgulho. Se eu tô conseguindo pagar escola boa para os meus filhos e colocar comida na mesa, é porque eu tô lá, enfrentando sol, chuva, buraco, sono e saudade. Agora, escuto cada coisa que até dói. Gente que diz: rapaz, tu é corajoso demais de deixar tua mulher sozinha em casa tantos dias. Ainda mais hoje em dia, cheio de homem que não respeita nem aliança. Como se eu escolhesse estar longe. Como se eu não pensasse nisso toda vez que boto o pé na estrada. Mas eu confio nela. Eu confio na mulher que eu escolhi. E é por isso que essa história me deixa com um nó atravessado aqui, que nem o tempo conseguiu desfazer. Porque naquela madrugada, eu confiei. E me custou caro. Eu estava subindo uma serra, ali para os lados de Minas. Era por volta de umas 2:30 da manhã. Estrada vazia. Nessa hora, é só a gente mesmo. Caminhoneiro e pensamento. O caminhão estava pesado, subindo devagar. E eu ia tranquilo, de boa, ouvindo um modão baixinho no rádio. Foi quando eu vi uma moça, sozinha, andando na beira da estrada. Eu juro por Deus, na hora eu pensei que meus olhos estavam me pregando peça. Mas não era ilusão, não. Era uma mulher mesmo. Andando com passo firme, carregando uma mochila pequena nas costas. E não era qualquer mulher, era bonita, daquelas que parece que saíram de comercial de TV. Cabelo bem escuro, roupa simples, mas arrumada. Tinha até um batonzinho leve. Aquilo me deu um nó na cabeça. Fazendo o que essa moça tá fazendo aqui, sozinha, no escuro, nessa hora. Eu passei por ela com o caminhão, mas aquilo ficou martelando. Se fosse minha filha ali, meu Deus, decidi encostar mais à frente onde a serra terminava. Liguei o pisca, deixei o farol ligado, mas não desci. Fiquei esperando ela chegar perto. Não queria assustar, nem parecer que eu ia mexer com ela. Infelizmente, hoje em dia, um homem parando para ajudar uma mulher pode acabar virando suspeito. Eu sei como é. Ela chegou, veio andando com calma. Parecia nem estar com medo. Quando chegou perto da porta, eu abaixei o vidro e falei: tudo certo, moça? Tá precisando de ajuda? Tá bem? Ela parou, olhou para mim com um olhar tranquilo, até simpático, e disse: tô indo para a cidade próxima. Tenho uma entrevista de emprego amanhã cedo. Moro na roça, perdi o ônibus da meia-noite. Resolvi ir a pé mesmo. Preciso muito desse trabalho. Eu fiquei em choque. A cidade mais próxima dali era uns 30 quilômetros. E ela estava indo a pé. Na madrugada, pela serra. Era perigoso demais e ela parecia tão decidida. 30 quilômetros, moça. Você vai chegar lá de manhã. Falei. Ela sorriu meio sem graça. É o que eu preciso. Chegar, mesmo cansada. Me deu um negócio no peito. Eu ofereci carona, falei que era pai de família, caminhoneiro, só queria ajudar, mas ela recusou na hora. Não confio em ninguém, e eu entendi, mas insisti. Peguei a carteira, tirei uma foto dos meus meninos e da minha esposa. Mostrei para ela. Eu também tenho mulher e filhos, não sou desses, é só carona mesmo. Do bem. Ela olhou. Ficou um tempo em silêncio. Depois suspirou e disse: tá bom, mas só até o centro da cidade. Subiu, se ajeitou no banco do lado, com a mochilinha no colo. A estrada seguiu, a conversa também. Ela era educada, sabia falar bem, parecia ter estudado. Mas uma coisa me chamou a atenção. A mochila que ela carregava tinha um chaveiro pendurado. E era estranho. Era um olho humano. Não era brinquedo, não. Parecia real.
A cor, os detalhes, os vasinhos vermelhos, tudo. Um olho. Só o globo ocular mesmo. Pendurado, balançando conforme o caminhão andava. Na hora me deu um arrepio, mas fingi que não era nada. Falei sobre a estrada, sobre caminhão, sobre os filhos, e ela ouvia, respondia pouco, sorria de vez em quando. Até que eu criei coragem e perguntei: esse chaveiro seu aí tem alguma história por trás ou é só estiloso mesmo? Ela deu uma risadinha curta. Foi meu pai que me deu, quando eu era mais nova. Ele tirou numa daquelas máquinas de surpresa, sabe? Você coloca a moeda, aperta o botão e sai um chaveiro aleatório. Eu balancei a cabeça aliviado. Já tinha pego desses com minhas filhas também, mas por dentro ainda me incomodava o realismo daquilo. Teu pai ainda mora contigo? Foi aí que o clima mudou. O sorriso dela sumiu. O tom ficou seco. Meu pai já se foi. Não gosto de falar disso. Eu engoli seco. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela pegou uma embalagem de chiclete, abriu com cuidado, tirou um para ela e depois estendeu a mão, me oferecendo um. Por educação, aceitei. Agradeci com um aceno e coloquei na boca. Era sabor menta. Mas foi aí que alguma coisa começou a mudar. No começo foi só um incômodo leve, uma ardência na garganta, como se eu tivesse respirado poeira demais. Pensei que era só o cansaço. Noite longa, serra puxada, conversa depois de horas no volante. Achei que era isso. Mas em questão de minutos, virou um sufoco real. Minha respiração começou a falhar. Eu puxava o ar, mas parecia que não vinha. Um aperto no peito, um calor subindo pela nuca. Comecei a suar frio, o coração disparado. Tentei disfarçar, mas minha mão já tremia no volante. A mulher ao meu lado virou o rosto para mim e falou com calma: "Tá tudo bem? Acho que não tô muito legal. Tá meio difícil respirar", eu disse, forçando a voz. Ela então franziu a testa como se estivesse surpresa. "Que estranho. Eu também tô me sentindo esquisita." Falou isso e começou a abrir o vidro do lado dela, dizendo que talvez fosse o ar preso na cabine. Mas mesmo com os vidros abertos, nada melhorava. Meu peito doía, meus olhos lacrimejavam. E começou um leve zunido no ouvido, como se o mundo ao redor estivesse afundando. A estrada à frente começou a balançar na minha visão. E aí, o instinto falou mais alto. Encostei o caminhão no acostamento. Com esforço, puxei o freio de mão, joguei no neutro e larguei as mãos no colo. Minhas pernas formigavam, meu maxilar estava travando. Eu achei, de verdade, que ia morrer ali. Foi então que eu me virei para ela. E ali, o tempo parou. Ela não estava passando mal, não estava com medo, nem parecia surpresa. Ela estava me olhando fixo, como se assistisse algo se desenrolando do jeitinho que ela queria. Sorrindo. Um sorriso frio, educado, quase satisfeito. Foi ali que eu entendi. Ela tinha fingido tudo. A falta de ar, o enjoo, o susto. E o chiclete, foi ela. Tentei falar algo, mexer as mãos, gritar. Mas o corpo simplesmente apagou. Apaguei com a imagem do chaveiro de olho balançando no banco bem devagar. Eu acordei com uma luz branca direto no meu rosto. Primeiro achei que era farol, mas logo percebi que era teto de hospital. Meus braços estavam amarrados nas laterais. Soro, sonda, monitor. Minha cabeça doía como se tivessem enfiado uma barra de ferro no meu crânio. Quando tentei me mexer, veio um médico, depois uma enfermeira, depois outro médico, todos com cara de susto e de pena. "Calma, senhor, o senhor está seguro agora." Foi encontrado desacordado dentro do caminhão. Outro caminhoneiro viu seu veículo parado por horas no mesmo lugar e chamou socorro. O senhor passou por uma situação delicada. O que aconteceu? O senhor foi sedado e sofreu uma mutilação. O senhor perdeu o olho esquerdo, foi extraído com muita precisão, meu corpo inteiro congelou. Eu levei a mão ao rosto, tateei devagar. Não precisei ver espelho nenhum para saber. Tava com curativo, mas o vazio estava lá. E o que doía mais,
Nem era o buraco. Era a lembrança. O olhar dela, o sorriso, a mentira. O médico continuou falando. Disseram que tentaram encontrar a culpada, mas como eu cheguei sem documentos dela, sem câmeras, sem rastros, tudo ficou no escuro. A polícia veio me ouvir. E foi ali que eu menti. O que houve dentro do caminhão, senhor? Um homem me parou na estrada. Estava armado. Me ameaçou. Um homem? Sozinho? Sim. Alto, forte. Mandou eu sair do volante. Depois disso não lembro de mais nada. Não foi por covardia, nem por querer livrar ela. Foi porque minha mulher estava vindo. Ela ia entrar por aquela porta do hospital a qualquer momento. E se eu dissesse a verdade, que dei carona para uma mulher bonita no meio da madrugada, mesmo ela dizendo que não confiava em mim, que aceitei um chiclete, que fiquei puxando papo, minha mulher não ia entender o contexto, ia só ouvir carona para mulher bonita, e acordei sem um olho. A desgraça estava feita, então eu calei, engoli o trauma, a dor, a imagem dela sorrindo, e deixei o mundo acreditar que foi um homem. Dias depois, já em casa, eu fui abrir minha bolsa de viagem que estava no caminhão. Lá dentro, entre minhas roupas, tinha um pedaço de papel dobrado, amarelado, uma letra delicada, quase bonita, escrito à mão. Obrigada pelo novo chaveiro. Quase vomitei ali mesmo. Eu nunca mais dirigi do mesmo jeito. Nunca mais aceitei conversa de estranho. Nem ofereci carona para ninguém. E todo mundo que me olha torto por eu ter virado motorista de rota curta, nem imagina o que eu carrego comigo. Eu só tô contando isso aqui agora, porque não consigo mais guardar sozinho. Mas ninguém da minha família vai saber. Nem a polícia, nem minha esposa. Esse segredo, esse olho, vai comigo até o fim. Tem estrada que parece normal até o dia que você presta atenção. A gente passa tanto tempo dirigindo que aprende a desligar certas partes do cérebro. Começa a ignorar o que está fora da faixa branca. Foca só no que é necessário. O painel, a curva, o peso da carga, o sinal do rádio. Mas às vezes, o que está fora da faixa branca olha para você primeiro. E aí não tem como fingir que não viu. Essa história aconteceu comigo em 2021. Eu já estava rodando fazia tempo. Conhecia praticamente todos os trechos entre Goiás e Tocantins. Era uma rota que eu fazia com frequência, geralmente levando equipamentos agrícolas de média tonelagem. O dia estava limpo. Saí no horário certo, sem atraso, com carga leve e estrada tranquila. Tudo caminhando para o que a gente chama de viagem abençoada. Sem pneu furado, sem quebra, sem susto. Só que nessa viagem em específico, eu decidi fazer diferente. Normalmente, quando cruzo a BR-153 por aquele trecho de fazendas, eu costumo dormir no posto que fica antes da cidade de Talismã. Mas naquela noite, não sei explicar porquê, resolvi continuar dirigindo. O relógio marcava quase 1h da manhã. Eu estava bem. Café em dia, coluna firme, nenhum sono. Mas tinha um clima estranho no ar. Um silêncio que parecia mais denso do que o normal. A rodovia ali é cercada de mato dos dois lados, com pouco acostamento. Quase não passa carro naquele horário. Só uns trechos iluminados por fazendas distantes, postes raros e longas retas, com nada além do escuro. Foi num desses trechos que eu vi ele pela primeira vez. Um homem, andando no acostamento, sentido contrário ao meu. Devagar, com as mãos para trás, cabeça baixa. Não estava de boné nem mochila. Vestia uma camisa branca de manga comprida, que contrastava com a escuridão em volta. E o detalhe que mais me marcou, ele estava descalço. Me chamou a atenção, porque naquele ponto não havia onde sair ou chegar. Era um trecho isolado, sem entrada lateral, sem vila, sem ponto de ônibus, sem nada. Eu diminui levemente a velocidade só para confirmar que era gente mesmo. E era. A camisa se movimentava com o vento da passagem do caminhão.
Ele não reagiu, não olhou. Só continuou andando como se eu não existisse. Na hora pensei, deve ter dado pane no carro, foi pedir ajuda em algum ponto e está voltando. Mas ainda assim, não fazia sentido. Segui viagem, mas aquilo ficou na cabeça. 50 minutos depois, mais à frente, já depois de cruzar uma ponte estreita, vi o mesmo homem, mesmo andar, mesma camisa, mesma postura. Na hora, meu corpo gelou. Era impossível ele ter me alcançado. Eu estava a 80 por hora, não tinha parado, e aquela era a mesma rodovia. E ele ainda estava andando no sentido contrário. Dessa vez, ele virou o rosto, lento, como se soubesse que eu ia olhar para ele. E mesmo com a luz do farol, eu não vi o rosto. Vi o movimento da cabeça, mas o rosto estava sem definição, como se a sombra da própria cabeça apagasse a cara dele. Pela primeira vez em anos, eu desliguei o rádio CB. Não queria ouvir mais nada. Fiquei só com o barulho do motor, como se aquilo me protegesse. Segui viagem com as mãos suadas no volante. Tentei racionalizar. Não era o mesmo cara. Deve ter outro andando, coincidência. A estrada é longa. De repente tem alguém voltando de algum lugar. Mas a mente da gente sabe quando está sendo enrolada. A estrada parecia mais pesada. O ar dentro da cabine estava estranho, meio abafado. Mesmo com o vidro entreaberto, o vento que entrava era morno, carregado, como se o caminhão estivesse rodando dentro de um sopro quente. Passei por um ponto conhecido, uma entrada de lavoura com 2 árvores secas. Usei aquilo como marco e continuei. Uns 25 minutos depois, o que eu não queria, aconteceu de novo. O homem estava lá, andando, sentido contrário, mesma camisa, mesmo passo. Dessa vez, ele levantou a cabeça um pouco mais, e mesmo sem enxergar o rosto, eu percebi que ele estava me encarando. Um arrepio subiu pelas costas. O pé bateu no acelerador sem pensar. Eu queria sair dali, sair da estrada, parar em qualquer lugar com luz. Mas o trecho seguinte era isolado por quase 40 quilômetros. Eu não rezava fazia anos, mas comecei a sussurrar qualquer coisa. Nessa hora, o rádio CB ligou sozinho, chiado, fraco, depois silêncio. E então, uma voz rouca, lenta, masculina disse: "Se você viu 3 vezes, ele já sabe que você vai voltar." Desliguei o rádio no desespero. Fiquei tão nervoso que precisei parar o caminhão. Encostei no acostamento mesmo sem iluminação e respirei fundo. E foi aí que eu olhei no retrovisor e vi ele parado, na beira da estrada, atrás do caminhão, sem andar, só em pé, com a cabeça erguida e o rosto ainda coberto pela própria sombra. Minha pele arrepiou até o último fio. Desliguei tudo, tranquei as portas. Não desci. Fiquei ali, parado, esperando ele sumir, mas ele não sumia. Quando eu olhava pelo espelho, ele estava lá. Quando eu virava de volta para o para-brisa e contava até 5, ele ainda estava lá. Até que uma hora, sem barulho, sem passo, sem vento, ele não estava mais. Voltei a dirigir como quem carrega um corpo. Cheguei no primeiro posto de luz que encontrei. Entrei com tudo, estacionei entre 2 caminhões e desci sem olhar para os lados. Não dormi. Fiquei no banco da conveniência até o sol nascer. No dia seguinte contei para o frentista. Ele ficou sério. Depois perguntou: "Era de camisa branca?" Era. Andando na contramão? Isso. Ele abaixou os olhos e disse: "A gente chama ele de o que erra a direção. Ninguém sabe direito, mas dizem que foi atropelado por um caminhoneiro que desviou da pista certa. Desde então, ele anda, sempre contra, sempre até você perceber." "Perceber o quê?" Ele só respondeu: "Que você já está indo também." Voltei para casa mais calado do que fui. Hoje, toda vez que entro naquela BR, eu passo com cuidado redobrado, farol alto, rádio desligado, e toda vez que vejo alguém no acostamento, eu não olho, porque já sei, na 3ª vez, é você que está do lado de fora.
Tem hora que eu penso que a estrada guarda certas coisas para mostrar só para quem anda sozinho por muito tempo. Não é sempre, nem para todo mundo, mas de vez em quando ela deixa escapar alguma coisa. Como quem revela um segredo só para testar se a gente aguenta carregar aquilo calado. Eu nunca fui de contar história para os outros, nem no rádio CB, nem nos postos, nem em mesa de bar. Mas essa aqui não tem como segurar. Porque não foi só uma visão, não foi só arrepio, nem barulho estranho. Isso que eu vivi foi físico, real. Estava ali comigo dentro da carroceria. Meu nome é Hélio, tenho 49 anos e sou caminhoneiro desde os 20. Comecei como ajudante, depois peguei estrada de verdade. Já dirigi no sertão, na serra, no cerrado e na beira de rio que mais parecia sabão. Já encarei enchente, greve, queimada, pneu furado com sol rachando e viagem virada sem dormir. Mas o que aconteceu naquela madrugada, numa estradinha perto de Bandeira, Minas Gerais, me quebrou de um jeito que até hoje eu evito falar. Foi em 2019, entre setembro e outubro. Eu estava levando uma carga leve, uns móveis usados que iam ser doados para uma paróquia numa cidadezinha do extremo nordeste de Minas. Viagem tranquila, trecho conhecido, caminhão em dia. Saí numa quinta à tarde, com previsão de chegar no sábado. Mas adiantei bem a rota e na sexta de noite já estava bem perto do destino. Decidi seguir um pouco mais pela estrada vicinal, aquela que corta umas fazendas no meio do nada, só para encostar num posto que eu conhecia e dormir melhor. Era umas 2 da manhã quando tudo aconteceu. Eu lembro exatamente disso porque tinha acabado de olhar o relógio no painel. Estrada deserta, sem poste, só mato e cerca dos 2 lados. O céu estava limpo, lua fina, e o único som era o motor constante e os pneus no asfalto. Foi quando eu ouvi o barulho. Um toque seco, abafado, vindo da parte de trás do caminhão. Parecia um baque de corpo contra a estrutura metálica, como se alguém tivesse pulado ou caído em cima da carroceria. Na hora pensei que fosse algum bicho, tamanduá talvez. Já vi tatu subindo em beira de pneu sem saber onde estava, mas o som foi diferente. Foi certo demais, nem raspão nem tropeço. Foi como se tivesse acertado o ponto. Desacelerei um pouco, liguei o pisca-alerta e tentei olhar pelos espelhos. Nada. Segui mais uns minutos e aí ouvi outro som, dessa vez vindo de dentro. Um barulho seco, como se alguma coisa pequena tivesse caído no assoalho do baú. Eu fiquei travado, porque ali atrás só tinha móvel velho, armário desmontado, cadeira, colchão, tudo encaixotado, amarrado. Não tinha nada solto. A estrada era tão estreita que eu não tinha onde parar com segurança. Resolvi seguir até uma entrada de fazenda que eu lembrava de ter passado em viagens anteriores. Uns 2 ou 3 minutos depois, parei o caminhão no recuo. Desci com a lanterna em punho e fui até a traseira. O cadeado do baú ainda estava no lugar, mas a trava parecia torta, como se tivesse sido forçada. Na hora meu estômago virou. Abri com cuidado, iluminei lá dentro e foi aí que eu vi um par de sapatos infantis, molhados, lado a lado, virados para frente. No chão do baú não havia criança, não havia ninguém. Só os sapatos e uma sacola plástica aberta com 2 brinquedos dentro, um carrinho azul e um boneco desses de plástico leve, sem braço. Encostei na parede da carroceria e fiquei olhando aquilo por uns bons minutos. Eu tinha certeza absoluta que não tinha nada daquilo quando fechei o baú para sair. Aquela carga estava comigo desde o depósito. Eu mesmo que carreguei, junto com 2 ajudantes da paróquia. Fechei a porta, respirei fundo, travei de novo e voltei para a cabine. Não queria ficar ali parado no meio do nada. Tinha que chegar logo no posto, mas a sensação de estar sendo observado grudou em mim igual fumaça fria. Subi no caminhão e bati a porta. No que eu virei a chave, o rádio do painel, que estava desligado, ligou sozinho, estava mudo.
tela preta sem sinal, mas o som de fundo era de água, goteira, como se algo estivesse pingando em balde de metal. Aumentei o volume, confuso, e ouvi um choro baixo, baixinho, infantil, muito perto. Olhei para o banco do passageiro, olhei para o retrovisor, nada, mas o som continuava. E não era imaginação. Vinha do sistema de som do caminhão. Desliguei o rádio. O som parou. Respirei fundo. Liguei o motor. Segui. Mais 5 minutos depois, já voltando para a estrada principal, a luz interna da cabine acendeu sozinha. E ficou piscando. Fraca, intermitente. Foi quando senti o cheiro. Cheiro de roupa molhada guardada. Cheiro de mofo velho, coisa que ficou no fundo de caixa por anos. Abri a janela, mas o cheiro vinha de dentro, como se estivesse atrás de mim. Tentei seguir viagem, mas minha cabeça já estava pesada. O rádio desligado, a luz piscando, aquele cheiro e o peso nas costas, como se tivesse alguém encostado no encosto do banco. Quando finalmente cheguei no posto, parei e desci como se estivesse fugindo do caminhão. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto, respirei. Tomei um café fraco na conveniência e só então consegui pensar com calma. Voltei ao caminhão com outro frentista, pedi para ele subir comigo e olhar o baú. Ele topou. Achou estranho, mas foi. Abrimos juntos. Os sapatos e a sacola não estavam mais lá. O frentista me olhou de lado. Tá tudo certo aí, patrão? Tava aqui, eu disse. Eu juro. Estava aqui. Ele não falou mais nada, mas me ofereceu um copo d'água. Fiquei no posto até o sol nascer. Depois, segui para a cidade e entreguei a carga. Sem contar nada. Só queria encerrar aquilo. Mas uma coisa ainda me persegue. Quando fui pegar a nota de entrega, o padre responsável olhou para mim com uma expressão estranha e disse: "Ah, o senhor veio ontem, né? Só voltou para finalizar?" "Como assim?" "Ontem à noite. Deixou umas caixas extras aqui. Dissemos que não estavam na lista, mas o senhor insistiu." "Que caixas?" "Brinquedos e uma sacola com um par de sapatos infantis. Lembra?" Na hora, o mundo girou. Eu neguei, mas ele só sorriu, meio sem jeito, como quem não quer constranger. Pedi para ver. Ele me levou até o fundo da paróquia, numa salinha onde deixavam doações. E lá estavam, os mesmos brinquedos, os mesmos sapatos molhados, a mesma sacola. Naquele momento, Bruno, eu não sabia se chorava, se corria ou se pedia perdão. Desde então, toda vez que pego a estrada de madrugada, deixo um banco vazio no fundo da cabine. E antes de dormir, olho pelo retrovisor uma última vez. Não é todo mundo que vê, mas tem certos passageiros que a estrada escolhe para pegar carona, mesmo que você nunca tenha parado. Essa história aconteceu comigo no segundo semestre de 2020. Eu lembro bem porque foi pouco depois de tudo reabrir de vez. E a gente voltou a fazer rota longa, sem restrição. Estava fazendo um trecho novo, puxando uma carga de materiais hidráulicos do interior de São Paulo para uma cidade pequena do sul de Minas. A estrada era boa, mas o percurso passava por uma região com muita curva de serra e pouca iluminação, principalmente num trecho de ligação que cortava por dentro de uma reserva ambiental. O pessoal da empresa sempre evitava mandar caminhão por ali à noite, mas eu saí atrasado. Peguei um contratempo na saída do centro de distribuição e acabei alcançando esse trecho já quase 11 da noite. O tempo tinha virado, o céu estava carregado, sem estrela, e a neblina começou a baixar assim que entrei na estrada estreita. Eu reduzi bem a velocidade, farol alto, limpador ligado. Aquele clima silencioso que faz o motor parecer mais alto do que é. Foi quando aconteceu pela primeira vez. Uma voz baixa, vinda de lugar nenhum, disse: "Volta agora,
Na hora pensei que fosse o rádio CB, mas ele estava desligado. Depois achei que fosse dentro da minha cabeça. Só que foi alto e claro. Não era pensamento, era voz. Olhei para os lados, conferi os retrovisores, encostei o pé no freio e o caminhão pareceu responder como se pesasse de uma vez. O motor ronronou mais forte, o painel deu uma oscilada. Eu fiquei parado ali por uns 10 segundos. Tenso, tentando entender. Mas o medo não era do que tinha ouvido. Era do que eu sabia que estava vindo. A sensação era essa, como se alguém tivesse me dado uma chance de evitar. Mas eu continuei. Meti marcha, respirei fundo e segui. Uns 20 minutos depois, passando por um trecho mais fechado, sem acostamento, só mato dos dois lados, a voz voltou, mais alta, mais firme. Volta, agora. Dessa vez eu parei, de verdade. Puxei o freio, desliguei o farol e fiquei ali, só ouvindo o som do limpador arranhando o para-brisa molhado. A voz não repetiu, mas a sensação ficou. Como se alguém tivesse parado ali fora, do lado da cabine, esperando que eu descesse. Não desci. Esperei mais um tempo, liguei o motor de novo e fui. Mas agora já estava nervoso. O caminhão parecia mais pesado. O ar dentro da cabine estava parado, abafado. O cheiro era estranho, como plástico úmido com poeira velha. E aí veio o que me derrubou de vez. No meio da curva, os faróis iluminaram alguém parado no canto da pista. Era um homem, mas não era só isso. Ele estava virado para mim, camisa cinza, calça escura, pés descalços no barro, imóvel e com a cabeça inclinada demais para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Mas ele estava de pé, só olhando. O farol iluminou ele por 2 segundos. Talvez 3. Mas foi tempo suficiente para eu ver que aquilo ali não era só um homem parado. Era alguma coisa esperando, a cabeça caída para o lado, como se os ossos do pescoço tivessem cedido, mas o corpo em pé, os braços soltos, pés sujos de barro, olhar fixo e vazio, mirando o para-brisa como se soubesse exatamente que hora eu ia passar. Eu desviei. Pisei no freio leve e tentei contornar pela esquerda, evitando encostar no acostamento, que era só capim e barranco. Quando olhei pelo retrovisor, ele não estava mais lá. Sumido. Como se nunca tivesse existido. Mas o detalhe que me arrepiou por inteiro foi o seguinte. No espelho, por 1 milésimo de segundo, eu juro que vi ele de novo. Mas agora atrás do caminhão. No meio da pista. Parado. Como se tivesse atravessado em silêncio absoluto. Não tinha como. Eu não ouvi nada, nenhum passo, nenhuma freada, nenhum movimento, e ele estava olhando para o caminhão ir embora. O rádio CB, mesmo desligado, estalou, e a voz voltou mais uma vez, quase urgente. Você ainda pode voltar, mas eu já sabia. Não dava mais. Alguma coisa já tinha me notado. Depois disso, a estrada ficou ainda mais pesada. O motor começou a trabalhar como se eu tivesse com carga extra. A luz do painel apagou e acendeu de novo, 2 vezes. E um cheiro forte, como de ferro molhado, invadiu a cabine. Olhei para o banco do passageiro. Nada. Olhei pelo retrovisor interno e o que eu vi foi o suficiente para gelar a espinha de qualquer um. Por 2 segundos, tinha algo refletido ali que não estava na cabine. Como uma sombra sentada atrás de mim, encurvada, com a cabeça inclinada para o mesmo lado. Tentei não gritar. Só fechei os olhos e segurei firme no volante. Parei o caminhão no primeiro ponto com espaço, mesmo sem iluminação. Desci tremendo, dei a volta e abri o compartimento da carga, não sei porquê. Instinto, talvez. Eu precisava me convencer de que o caminhão ainda era só meu. E era, mas o ar ali dentro estava abafado, fedido, como se alguém tivesse respirado ali por muito tempo. Fechei tudo, subi e fui, direto, sem olhar para o retrovisor de novo. Cheguei no destino por volta das 4 da manhã. Dormi no pátio da empresa mesmo, dentro da cabine com a porta trancada e a cabeça latejando.
Só consegui pegar no sono com o som do motor desligado e a mão segurando o terço que minha mãe tinha me dado anos atrás. Coisa que eu nem sabia que ainda estava ali, pendurado no câmbio. Na manhã seguinte, o funcionário da empresa veio bater na janela para avisar que podia descarregar. Quando desci, ele olhou para mim com uma cara meio estranha. Me cumprimentou, mas ficou me olhando mais do que devia. Perguntei se tinha alguma coisa errada. Ele disse: "Você voltou, né? Como assim?" "Te vi passando por aqui ontem, indo no sentido contrário, indo embora, mesma carga, mesmo caminhão." Na hora minha boca secou. "Eu não vim ontem, só cheguei hoje de madrugada." "Ué, então tinha alguém igualzinho ao senhor. Passou ali pelas 11 da noite, devagarinho." Mas não respondeu o aceno. Fiquei travado, porque 11 da noite foi exatamente a hora em que ouvi a voz pela primeira vez. A voz que disse: "Volta agora." Desde então, eu nunca mais ignorei uma intuição na estrada. Nem voz, nem arrepio. E acima de tudo, nunca mais voltei por aquela rota, porque no fundo, eu sei, talvez aquela voz não estivesse tentando me assustar, talvez ela só estivesse tentando me impedir de me encontrar com aquilo que já tinha passado por ali, com a minha cara. Tem gente que acha que todo caminhoneiro tem história para contar, que a gente vê coisa demais, ou que o sono atrapalha a cabeça. Pode até ser, mas eu aprendi que tem coisa que a gente não vê, só sente. E é pior, porque quando você vê, você tenta entender, mas quando só sente, você enlouquece tentando achar lógica em algo que parece que nunca existiu. Meu nome é Carlos, tenho 44 anos, dos quais 24 foram passados na boleia. Já cruzei esse país de canto a canto, já dormi em estradas sem acostamento, já quebrei no meio do nada, já reboquei colega em apuro, já vi neblina que parecia parede e já fui seguido por gente que só apareceu no retrovisor. Mas nenhuma dessas coisas me abalou como o que aconteceu naquela noite. Na verdade, naquela sequência de noites. Porque eu acho, e é só uma desconfiança, que eu fiquei preso ali mais de uma vez. Só não lembro como saí das outras. Essa viagem foi em 2018. Eu estava levando peças industriais de São Paulo para uma usina de biodiesel no interior do Mato Grosso. Rota longa, mas sem mistério. Pegava um trecho da BR, depois cortava por umas estradas menores e chegava na cidade depois de uns 2 dias de viagem. Tudo certinho no papel, carga bem presa, caminhão revisado. A previsão era chegar lá numa sexta de manhã. Mas isso nunca aconteceu. A primeira noite correu normal. Dormi num posto bom, perto de Jataí. O problema começou na segunda noite. Eu já tinha rodado bastante e decidi parar para descansar um pouco antes de pegar a última estrada vicinal. Uma dessas estradas que parece não ter fim. Sem iluminação, sem sinal de celular, só mato dos 2 lados. Era um trecho de 80 quilômetros até a cidade. Comecei a rodar por ali depois das 23 horas. No começo, tudo dentro do esperado. Céu escuro, sem estrelas, clima abafado. Eu liguei um podcast antigo que tinha salvo no celular, só para ouvir alguma voz humana e não sentir tanto o silêncio. Mas depois de um tempo, comecei a perceber que as coisas estavam meio estranhas. O primeiro sinal foi a placa. Uma placa de ferro, antiga, meio torta, com letras apagadas que dizia: "Mantenha-se acordado." Na hora, achei que fosse alguma ação da prefeitura, tipo campanha para evitar acidente. Mas foi só o começo. Rodei mais uns 20 minutos e vi a mesma placa, mesma altura, mesma letra apagada, mesmo amassado no canto inferior, até com o mesmo arranhado no ferro. A estrada era reta, sem curvas, sem retorno, sem bifurcação. Não tinha como eu ter dado a volta. Aí comecei a prestar atenção nas coisas ao redor. Tinha uma árvore seca do lado esquerdo, alta, retorcida.
Me chamou a atenção porque parecia um galho apontando para o céu. Quando passei por ela, marquei mentalmente e 10 minutos depois, lá estava ela de novo. A mesma árvore, mesmo galho, mesmo lugar. Foi aí que desliguei o podcast. Deixei só o som do motor. Rodei por mais uns 15 minutos e vi a árvore pela terceira vez. Parei o caminhão, apaguei o farol, fiquei olhando para frente, tentando entender. Peguei o GPS. Estava travado. Mostrava o ponto inicial da estrada, como se eu nunca tivesse saído dali. Reiniciei o aparelho. Nada. Coloquei no modo bússola. Ele girava sem parar, sem direção fixa. Voltei para a boleia, liguei o motor. Fui em frente. Mais placas, mais árvores, mais da mesma estrada. Era como se a estrada tivesse se dobrando sobre si mesma, como se eu estivesse andando em círculos, mas sem virar o volante. Cheguei a pensar que estivesse dormindo no volante, mas eu estava acordado, o tempo todo. A adrenalina já tinha chutado a porta do cansaço fazia tempo. Rodei até o diesel cair pela metade, mais de 1h30 rodando. Quando olhei de novo pelo retrovisor, vi o que me derrubou de vez. Eu mesmo, parado, com o caminhão desligado, do lado da mesma árvore, o meu caminhão, igual ao meu, com a mesma faixa amarela na porta, a mesma lona rasgada no canto da carga. Eu passei por mim mesmo. Na hora, meu sangue congelou. O farol iluminou por 3 segundos e eu vi o outro eu na boleia, olhando reto como se não me visse, como se ainda estivesse na primeira volta. Aí a mente deu um nó. Será que eu já tinha feito aquela estrada antes? Será que eu era o primeiro ou o último de mim mesmo? Eu freiei com tudo. Desci correndo, deixei a porta aberta, andei até o mato do lado, comecei a gritar, tentando acordar ou avisar, seja lá quem fosse aquele que estava na outra cabine. Mas quando virei para trás, o caminhão tinha sumido. Eu estava sozinho de novo. A estrada silenciosa, sem vento. Voltei cambaleando para o meu caminhão. A chave ainda no contato, motor ligado. E a placa, lá na frente, agora estava nova, brilhando, sem ferrugem. Bem-vindo à Rota 63. Nunca pare. Eu tinha certeza de que antes dizia outra coisa. E eu nunca tinha ouvido falar de Rota 63 na vida. A partir dali, comecei a marcar tempo pelo relógio do painel. 1 hora, 2, 3, sempre a mesma estrada. Mesmo trecho, mesmo cheiro de terra, mesmo estalo das folhagens, mesmo silêncio pesado. Mas o mais assustador era o relógio. Ele voltava. Toda vez que eu olhava, marcava 2h47 da madrugada. Mesmo depois de rodar por quase 1 hora. Sempre 2h47. Fiquei tão desesperado que em um momento comecei a buzinar, feito maluco, com os 2 punhos no volante. Gritei, chutei o painel. Eu só queria sair dali, só queria tempo, realidade, peso, gente, qualquer coisa que me provasse que eu não estava morto. Foi só quando o ponteiro do diesel bateu no vermelho que alguma coisa mudou. O rádio CB, que estava desligado o tempo todo, acendeu sozinho. Chiou. E uma voz feminina, baixa, rouca, falou: "Tem que quebrar a linha." Eu engasguei. A voz continuou: "Se continuar seguindo, você volta, tem que quebrar." Eu gritei no rádio, pedi ajuda, perguntei o que era aquilo, onde eu estava. Ela só repetiu: "Quebra a linha." Olhei para frente. A estrada era só reta. Nenhuma curva, nenhuma entrada, nenhuma linha para quebrar. Mas aí me deu um estalo. Engatei a ré. Voltei. Voltei por quase 2 minutos. A paisagem parecia distorcida, como se o asfalto estivesse enrugando atrás de mim. De repente, a buzina disparou sozinha. O rádio chiou mais alto. E então, escureceu tudo. Não apaguei, não dormi. Foi como se alguém tivesse desligado o mundo por 1 segundo. E no segundo seguinte, eu estava parado, no mesmo posto onde eu tinha abastecido horas antes de entrar naquela estrada. O caminhão no mesmo lugar, só que com o tanque cheio. O frentista me olhou confuso.
Ué, o senhor não foi embora ainda, não? Como assim? Você parou aqui. Já faz quase 1 hora. Disse que estava esperando o GPS destravar. Olhei no relógio. 23h48. Ou seja, eu nunca entrei na estrada. Pelo menos não naquele tempo. Mas eu juro que rodei. Eu juro que passei por mim mesmo. Eu juro que vi meu caminhão no meio da estrada dobrada. E eu juro que ouvi aquela mulher. Até hoje, não contei para ninguém da empresa. Só disse que tive um problema técnico e fiz a entrega com 1 dia de atraso. E toda vez que passo por aquele trecho, eu pego outra rota, mesmo que seja o dobro do tempo. Porque se aquilo acontecer de novo, se eu não quebrar a linha a tempo, talvez da próxima vez eu seja o que ficou preso.